Voltamos, Brasil. WhatsApp liberado. Quer mandar perguntas? Aproveita, gente. Quer esclarecer alguma dúvida? No momento agora. Olha só, retificação de nome, tá? O que é preciso? Quais as orientações? Como no decorrer, né? O que tem que fazer passo a passo? Tem dúvida, gente? Vamos falar agora, né? É só enviar a pergunta agora. Estou com a advogada especialista em LGBTQIAPN+, doutora Bruna Andrade. Doutora, bem-vinda. Obrigada. Bom ter você aqui, viu? Bom estar aqui. Vamos lá, doutora. Olha só, a retificação de nome e gênero é um processo legal importante que permite que indivíduos, né, transgênero e não também binários alterem seus nomes para refletir sua identidade de gênero verdadeira. Como funciona esse processo, doutora? Bom, desde 2018 o procedimento ele simplificou um pouco e hoje, porque antigamente você precisava... Nossa, era quase inviável, era quase impossível. Era. Por exemplo, Roberta Close demorou quase 20 anos para ter a documentação toda completa. E aí, em 2018, a gente tem uma mudança na norma que permite com que as pessoas consigam fazer essa alteração direto no cartório, tá? E aí, o que precisa? Precisa de uma declaração de que você é uma pessoa transgênera. O que é uma pessoa trans? É aquela que não se identifica com o gênero que foi atribuído ao nascimento, tá? E precisa de uma série de certidões de órgãos públicos para demonstrar que não existe nenhuma pendência nesse nome antigo, né? E aí, a partir tem que estar com o nome limpo, o nome tranquilo, tudo direitinho. Exatamente, sem ter restrições, condenações, para viabilizar que essa alteração aconteça. A partir desse dossiê de documentos, você vai no cartório onde você foi registrado. Ah, só onde você foi registrado? Não, se você mora numa cidade onde você não nasceu, aí você pode ir em qualquer cartório de registro civil. Tá. Mas se você mora na cidade onde nasceu, no cartório onde você foi registrado, e aí você dá entrada no pedido, aguarda em torno de 15 dias, e vem a certidão de nascimento nova, com o nome com o qual você se identifica e o gênero novo. E aí, a partir disso... Pouco tempo, né? Relativo, porque o Brasil é muito grande e aí existem as burocracias e as dificuldades. Em torno de 3 meses, porque as certidões, elas demoram... Que fosse 15 dias. Não, isso é só para a certidão de nascimento ficar pronta, nova. Certidão de nascimento, tá. Isso. A burocracia envolve mais ou menos uns 3 meses, porque esses documentos que precisam ser levantados, eles ficam prontos em torno de 45 dias. Sabe? E aí até da entrada, mais ou menos uns 3 meses para que a certidão de nascimento fique pronta. E aí começa um processo de alterar todos os outros documentos. Nossa. RG, CPF, todos os cadastros, banco, órgãos públicos e etc. E aí, são um advogado nessa hora, né? Para ajudar, para auxiliar, sim, é um procedimento que foi simplificado, mas ainda assim é muito complicado e muito inacessível. Então, facilita bastante ter o suporte jurídico dentro dessa... Como é o seu trabalho? Dia a dia, né? O dia a dia. Bom, a minha especialidade é direitos LGBTQIAP+, hoje eu sou uma das principais referências no Brasil, e a gente atua tanto em relação às pessoas transgêneras, mudança de nome... Eu nem sabia o AP agora. O P? O P é referente aos pansexuais. E o N? O N são as pessoas não binárias, que são aquelas que são trans, mas não se identificam nem como homem e nem como mulher. Então, o gênero delas é não binário. E é muito comum fora do país, inclusive, documentalmente, vem o gênero, o terceiro gênero, né? O gênero não binário. Gente do céu, que eu sou das antigas, né? Então, na minha época, lá no início, era todos, tinha o nosso S de simpatizante, né? Dos amigos, dos irmãos. Sim, era GSL. É GSL, não era? Isso, mas a sigla mudou bastante nos últimos anos para gerar mais representatividade. Tinha GLS, foi mudando, né? Foi mudando. Transformou do GLS para o LGBT, porque o simpatizante não faz sentido, porque não é da comunidade. E aí veio o LGBT... Simpatizante. O LGBT, o L veio para frente por uma questão da pauta machista, porque existe muita interseccionalidade. Então ficou LGBT e depois LGBTI, que são as pessoas intersexo, que são aquelas que possuem características biológicas de
fêmea e macho. Às vezes tem um cromossomo XXY, às vezes tem uma genitália ambígua. Até a cirurgia da ginecomastia, que é o aumento da mama em relação aos homens, é considerado uma fase ali da intersexualidade. Então, veio o LGBTI e agora ampliamos mais para LGBTQIAPN+. Miga do céu, outro dia eu tive até com a Salete Campari aqui, tava eu e a Salete, até nós duas ficamos meio... Sim. Nós duas tentando. Vamos lá, Nani. Vamos lá, nós duas, pra gente entender. Nós somos das antigas, né? Sim. Mas que bom, gente, que bom que tá tudo hoje também, né? Tá dentro da lei, então as pessoas podem mudar o nome. Porque eu lembro da época da Roberta Close. Sim. Era um absurdo aquilo, ela não conseguia. E a gente está falando de uma identidade, né? O documento representa muito para qualquer cidadão. Para uma pessoa trans, é ainda mais significativo porque é um reconhecimento de quem aquela pessoa efetivamente é. É uma luta, né, doutora? É uma luta diária. Uma luta constante. É uma luta diária. O Brasil ainda acaba sendo um país extremamente preconceituoso. Ocupa o primeiro lugar no mundo que mais mata pessoas trans. Então, é preciso, sim, um avanço nessa conquista de direitos para que as pessoas trans consigam exercer sua cidadania completa, ter uma qualidade de vida melhor. Qualidade de vida mesmo. Com certeza, com certeza. Doutora, vou fazer algumas perguntas básicas aqui dentro dos documentos para a gente entender. E você que está em casa, quer fazer uma pergunta também, esclarecer alguma dúvida, o momento é esse, gente. Vamos lá. Como funciona nós já falamos, né? A retificação do nome por gênero. Quais são os requisitos legais para retificação? Sim. Aí, vamos lá. Existem duas modalidades de retificação. Existe a extrajudicial, que é essa que eu falei, que é no cartório, que é a grande maioria. E nós temos a judicial, que é para aquela pessoa que deseja o reconhecimento do gênero não binário, então tem que entrar com processo, e para as brasileiras e brasileiros que moram fora do país e não querem retornar para o Brasil para fazer o procedimento no cartório. Consegue fazer? Consegue fazer. Com procuração. Com procuração, e é um processo judicial, acaba que é bem mais ágil e mais simplificado e mais cômodo, para você não ter que retornar para o Brasil, tá? Quando a gente está falando de um processo no cartório, basicamente documentos pessoais, certidões dos órgãos públicos e essa declaração de ser uma pessoa trans. Quando a gente está falando dos procedimentos judiciais, de um modo geral, são esses 3 requisitos, mas pode haver um pedido do juiz para se ouvir alguma testemunha, para se constatar que aquela pessoa de fato se apresenta socialmente daquela forma. Não é comum, mas pode acontecer porque a gente está falando de um processo judicial. E a gente vive num país machista, a gente vive num país preconceituoso, a gente não pode negar também. Sim, com certeza. O judiciário é um reflexo dessa sociedade. Se já está pedindo isso, se a pessoa já está entrando, quem vai entrar para mudar se não é a história dela, não é a vida dela? Com certeza. É quem que gostaria de ter essa burocracia toda, de mudar toda a documentação? Quem vai ter esse trabalho todo? Exatamente. Ninguém. E valores, doutora? É um valor muito alto? Eu pergunto assim por todas que querem fazer isso. Sim. Olha, o procedimento simplificou, teoricamente, mas ele ainda é muito inacessível, sob o ponto de vista financeiro. Existem estudos que dizem que a média do Brasil é em torno de R$ 1.500, só de taxas. E aí, para uma pessoa trans que grande maioria está fora do mercado de trabalho tradicional, ou quando está, fica muito próximo do salário mínimo, o que ganha, juntar, né? de um modo geral, gera essa dificuldade de conseguir mudar a documentação por completo. Não tem nada que ajuda? Não tem nenhum alguns incentivo? Programas de governo que fazem esses incentivos, né, para poder gerar essa gratuidade da mudança da documentação. Que bom, né? E tem a Defensoria Pública também, que é um órgão que facilita esse processo da gratuidade. Então, também é uma boa opção. Não é. É porque com a declaração da Defensoria Pública, você consegue demonstrar que você é hipossuficiente, ou seja, que não tem essa condição financeira, e aí os cartórios fazem essa gratuidade. Mas aí qual é o passo a passo?
Você tem que ir na defensoria pública da sua cidade, verificar se você preenche os requisitos de renda, porque cada estado estabelece seus próprios requisitos, né? E aí, se enquadrando, a defensoria pública vai se encarregar de gerar essa gratuidade em relação ao procedimento. O que é mais difícil hoje quando as pessoas procuram lá o escritório, doutora? O mais difícil em relação à retificação ainda é a dificuldade dos cartórios Brasil afora de respeitar o procedimento, sabe? Ainda tem isso? Ainda tem isso. O Brasil é muito grande, né? A realidade de São Paulo não é a realidade do interior do norte, por exemplo. Então, a gente tem muita dificuldade, às vezes, em relação a esses processos. Porque como a minha atuação é Brasil inteiro, então a gente compara bastante essa questão cultural do preconceito regionalizado. Está implantado. Está implantado. E aí, não raras vezes, a gente tem que tomar as medidas contra o cartório para viabilizar. Olha isso, gente, para complicar mais a vida das pessoas. Deveria ser simples. E me diga uma coisa, uma simples. pessoa que está lá em algum outro estado, que existe todas essas dificuldades, esse tipo de preconceito, ela pode entrar em contato com você, aqui em São Paulo, e fazer essa documentação por aqui ou não? Sim, o procedimento a gente consegue fazer online. Já é uma ajuda. Sim, montamos esse dossiê dos documentos e enviamos para a pessoa dar entrada no pedido. A entrada no pedido precisa ser presencial, pela própria pessoa, não pode ser por procuração. Com exceção se for um processo judicial, mas o processo no cartório tem que ser a própria pessoa. E aí, para acessar, é só entrar nas nossas mídias sociais, os nossos contatos. @ Bicha da Justiça. @Bicha da Justiça no Instagram. Lá tem todos os nossos contatos para você entrar em contato conosco. Nossa. Onde a gente gera bastante informação sobre os direitos. Tem muito conteúdo ali, né, que eu tô vendo, ó. É importantíssimo para as pessoas se educarem, tanto a comunidade quanto a sociedade de um modo geral. Você percebe que a comunidade está mais unida? Está mais unida. Porque sempre que eu converso com 1 milhão, né, que você já sabe que eu sou a vida inteira rainha. Está mais unida, está mais unida, mas ainda existe uma necessidade de maior união, principalmente em relação à comunidade trans, que ainda é vitimizada e sofre um pouquinho mais de preconceito do que o restante das outras letrinhas. Obrigada, tá? Obrigada a você. Quero te agradecer. Convite. Venha mais vezes, vamos falar de outros assuntos aqui. Fico à disposição. Já está mais que convidada, está intimada, obrigada, doutora. Obrigada. Quer deixar mais alguma mensagem? Não, só sigam as nossas redes, porque é um processo realmente de educação para transformação. A gente só transforma essa sociedade a partir de educação. Uma curiosidade, tem idade mínima para isso? A partir dos 18, você faz direto no cartório. Antes dos 18, só por processo judicial. Mas ambos são direitos. Mas você pode? Pode. Mesmo menor de idade, se quiser, pode mudar. Sim, sim. Obrigada, amor. Obrigada a você. Gratidão, viu? Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta, porque tem mais para você aqui no Tarde Top.